Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 19. Amém? Amém. Então, no 1 Reis, capítulo 19, fala sobre Elias no Monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe prouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu à cabeceira um pão cozido, sobre pedras em brasas, e uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: saia e ponha-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Agel, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Vamos orar. Senhor, te damos graça por essa palavra, Deus. A tua palavra, Pai, fala muito aos nossos corações, Pai. Que a tua palavra seja manifesta em nossas vidas, que os nossos ouvidos estejam atentos, Senhor, ao que o Senhor quer nos dizer, e que o nosso coração, Pai, esteja aberto para ouvir a tua palavra, Deus. Teu Espírito possa ter liberdade, Pai, de ação, Senhor. Ajuda, Senhor, a não atrapalhar, que a tua palavra seja feita, a tua vontade, Deus. Abençoe, Senhor, nesse dia, abençoe este culto, cada vida que está aqui, Pai. Coloco diante do Senhor, Pai, sabendo que o Senhor há de fazer o melhor. Já te louvo e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Aqui, essa mensagem de Elias é uma mensagem que todos nós conhecemos, né? Acho que todo mundo conhece a história de Elias. Alguém não conhece a história de Elias? Todos conhecemos. Mas é uma história que sempre ela nos ensina. É uma história muito bonita, porque ela sempre ela menciona a nossa humanidade. É uma história que ela remete à nossa humanidade. Por quê? Porque Deus, ele age o tempo inteiro sobre as nossas vidas. Ele nos abençoa em todo momento, desde que nós o conhecemos, mas há momentos que a gente fraqueja, não há momentos?
Há momentos assim que Deus é tremendo, ele faz a montanha sair do lugar, ele faz tudo virar do avesso, mas mesmo assim somos humanos, não é verdade? Mesmo diante de toda a ação de Deus, nós temos a nossa humanidade. E a Bíblia, ela é bonita por causa disso. Eu já mencionei isso outras vezes, porque a Bíblia, ela mostra nós como nós somos. A Bíblia, ela mostra a vida como ela é. E não foi diferente com o profeta Elias. Era um homem de Deus, como diz a palavra, a partir do capítulo 17, era um profeta zeloso, um profeta que ele revolucionou o seu tempo, um profeta que é muito interessante porque ele manteve-se firme com toda a ameaça que se tinha naquele momento, porque a história conta que o rei Acabe, ele se casou com uma mulher que era idólatra. Essa mulher adorava Baal. E a Jezabel, a mulher de Acabe, ela queria instituir oficialmente para todo Israel o culto a Baal. O que significava isso para o povo de Israel? É como se perdesse completamente a ideia da origem, a ideia de Deus. E nós temos a concepção de Deus segundo a palavra, segundo Israel. Se esse momento da história não tivesse se levantado Elias, pode ser que hoje a gente não conheceria Deus como a gente conhece. Por quê? Porque estava contaminado no meio do povo, no meio da vida religiosa de Israel, estava instaurado um culto a Baal. E Elias desafiou. Elias é muito interessante, porque há 3 anos atrás, ele já havia desafiado a Acabe, que não ia chover durante 3 anos. Só ia chover quando Deus quisesse. E Baal era um deus que era considerado um deus que cuidava da colheita, que mandava chuva. Então foi lançado um desafio. Quando a gente pega o livro de 1 Reis, a partir do capítulo 17, é lançado esse desafio. E durante 3 anos não choveu em Israel. Mas durante 3 anos, Elias foi cuidado pelo Senhor. Bem, durante esse tempo que não teve chuva, Elias foi cuidado. E até a pastora pregou aqui, acho que foi um domingo pela manhã, sobre os corvos, como eles cuidavam de Elias. Quando começou a não chover em Israel, Elias foi para junto de um riacho, foi cuidado por Deus durante aquele tempo da chuva, e ali ele era alimentado pela manhã e à noite. É muito bonito, né? Porque o que eu percebo na história do profeta, ele cumpre a palavra do Senhor, ele leva a mensagem de Deus, mas Deus cuida dele. Ele cuida das coisas de Deus e Deus cuida das coisas dele. E com Elias foi muito especial, porque no momento da crise, ele não ficou no meio da crise. Deus separou um lugar para ele. É como a pastora falou agora na palavra da sementeira. No meio da crise, a promessa é o que nos sustenta. No meio da crise é a promessa. É a palavra do Senhor que faz com que a gente não pereça. Porque na crise, a gente fica, todo mundo, a tendência é ficar mais egoísta, não é? Porque eu vou proteger o meu, eu vou proteger o meu salário, eu vou proteger as minhas coisas, eu não vou ajudar o outro porque vai faltar para mim. Então, na crise, você fica inseguro, porque você quer tomar um passo adiante, mas você está no meio de um problema, você está no meio de uma situação política como a nossa, uma situação difícil e que a gente está percebendo que está se cortando gastos. E naquele momento, Israel também estava passando por um momento muito difícil, porque a idolatria, ela provoca injustiça social. A idolatria provoca escravidão. A falta de Deus no controle de uma nação provoca toda essa violência que a gente está vivendo hoje. Porque falta Deus. Falta Deus, falta amor. Quando falta Deus, falta amor, falta humanidade, ficamos mais duros. E quanto mais a gente fica mais duro, mais a gente vai vendo uma nação sendo exterminada. É isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo o nosso país perder milhares de jovens a todo momento. Isso está sendo uma constante. Por quê? Desigualdade social. A gente está vendo lá no cima a corrupção. A gente está vendo o país totalmente corrompido. O que a gente mostra para esses jovens?
que vamos fazer diante de tanta corrupção? O que o jovem tem de esperança para a vida dele? E nós cremos que Elias foi levantado como profeta naquela nação. Nós somos levantados na nossa nação, amém? Nós somos levantados para continuar proclamando o nome do Senhor, para continuar afirmando o zelo pela palavra de Deus. Porque quando a gente reafirma esse zelo, a gente vê a ação de Deus. E a gente percebe que Elias, ele viu a ação de Deus na vida dele, quando ele foi sustentado por um corvo. Depois ele viu a ação de Deus quando ele foi sustentado por uma viúva em Sarepta. A viúva de Sarepta, ela estava preparando a última comida para ela comer e morrer. Aí o profeta falou, você prepara para mim, porque não vai faltar comida na sua panela. Não vai faltar azeite. E eu creio que essa é a palavra do Senhor para nós. Qualquer crise que possa vir passar, não vai faltar comida e não vai faltar azeite. É o Senhor. Quem sustenta é o Senhor. Mas mesmo a gente sabendo do sustento do Senhor, como Elias sabia, mesmo a gente sabendo de como o Senhor tem cuidado de nós, como ele sabia, há um momento que a gente fica abatido. E Elias, ele ficou abatido por causa de uma palavra. Impressionante. Ele conseguiu destruir 450 profetas. Ele conseguiu ridicularizar todo o culto a Baal. Ele falou, grita mais, vai ver o seu Deus está surdo. Ele falou para os profetas, quem sabe ele está dormindo, fala de novo que ele está dormindo. Ele foi ousado, ele desafiou, mas aí veio uma palavra e Elias desabou. Isso me lembra as nossas vidas. Às vezes a gente está tão sobrecarregado que é igual aquele camelo que carrega uma opção de carga, né? Carrega carga, ele está cheio de carga. Aí você bota uma pena, o camelo despenca. Foi a pena que despencou o camelo? Não, foi toda a sobrecarga que estava em cima do camelo. Então a gente percebe que Elias, ao ouvir aquela palavra, ele estava sofrendo por um esgotamento mental, um esgotamento emocional. Ele estava no nível de estresse muito alto. E ele foi assim, é uma dedução minha, vocês podem até questionar, corrigir, porque às vezes a palavra de uma mulher é muito forte para um homem. Vocês acreditam nisso? Eu acho, porque ele ficou impressionado pela palavra de uma mulher. Eu não creio que seja em nível espiritual, porque espiritualmente ele estava muito fortalecido. Ele tinha destruído uma multidão de profetas. Ele sabia o quanto que Deus tinha sustentado a vida dele aquele tempo todo. Ele era um homem colado com Deus. Elias era colado com Deus. Era um profeta. Quando a gente fala de profeta, é um homem que tem uma unção. Essa unção faz com que ele leve a palavra adiante. E em nenhum momento Elias, ele fraquejou com relação à palavra. Elias não fraquejou, Elias não negou ao Senhor, pelo contrário, ele reafirmou a fé no Deus vivo. E ele é uma palavra tão importante que no Novo Testamento ele é citado 29 vezes. E ele é associado à visão messiânica, porque os discípulos, quando eles viam Jesus, eles falavam, será que é Elias que voltou? Será que é o espírito de Elias que está nesse homem? E aí ele fala, Elias já voltou, quando ele menciona João Batista, porque o espírito do profeta estava pairando no ministério de Jesus. E esse espírito é o que sustentava a vida de João Batista e a vida de Jesus Cristo. Mas o que eu quero dizer é que Elias era uma figura marcante na vida da igreja no passado e é uma figura marcante na igreja de hoje. Por quê? Porque ele representa a profecia, ele representa a denúncia. O profeta está sempre ligado à denúncia. Denúncia de quê? De corrupção, denúncia de falta de justiça, falta de humanidade, denúncia de tudo que a gente está vendo que é ruim para o ser humano e que Deus quer mudar. E o profeta, ele tem esse desafio. Amém? Então, a pergunta que a gente faz é, quais são os nossos desafios no nosso dia a dia? Quais os nossos desafios como profetas de Deus? Que todos nós somos profetas. Só que uns têm uma unção para o chamado pastoral,
para a educação, para a cura, libertação, mas a profecia é denúncia, e todos nós podemos denunciar o mal. E aí, como é que a gente enfrenta os nossos desafios? Como Elias enfrentou os desafios dele da época? E como nós enfrentamos o nosso? Como estamos nos sentindo hoje? Estamos exaustos? Estamos firmes? Estamos prontos para a batalha? Pode vir, né? Tem crente que desafia o mal, né? A gente conheceu um rapaz, eu e o Marcos, que o irmão Serginho ficava muito preocupado com ele, porque ele desafiava o diabo. Ele achava que ele sozinho poderia enfrentar o mal. Ele, não, pode vir, porque não vai atacar meu filho. Eu vou fazer e acontecer. O irmão Serginho, como é um homem muito espiritual, como é um homem que tem muito discernimento, ele ficava preocupado. Será que nós estamos como? Segundo, estamos como Elias, naquele momento da vida dele, no capítulo 19, abatido, cabisbaixo. Às vezes, por uma palavra, acaba o nosso dia, não é isso? Eu tenho uma sensibilidade tremenda. Às vezes eu fico muito chateada por causa de uma palavra, por causa de um gesto, que é alguma coisa que eu acho que seja maldade. E aquilo parece que bate e fica, né? E é algo que me incomoda. Mas eu gostaria de ressaltar para a igreja 3 pontos importantes que esse momento do Elias ele pode ensinar para a gente. O primeiro ponto que eu acho importante é que a gente acontece muito nas nossas vidas é que os feitos realizados pelos profetas, eles foram ofuscados pelas circunstâncias. Então, acho que a gente tem que pensar isso. Às vezes, a gente tem tantos feitos na nossa vida, mas esses feitos eles ficam ofuscados. Ou seja, parece que o momento difícil, ele toma uma proporção tão grande na nossa vida, ele fica tão difícil de você enfrentar, que você parece que aquilo é tudo que você tem. E aí, quando você só vê o momento difícil, a sua vista é ofuscada. O que é isso? Esta é a nossa dificuldade quando estamos... quando as coisas não saem como esperamos, ou da maneira como queremos, ofuscamos a ação de Deus. Às vezes você tem uma ideia de que algo tem que acontecer daquela maneira como você imaginou. E a gente tem esse poder. Quando você imagina, quando você sonha, as coisas podem acontecer como você pensou que elas fossem acontecer. Mas, às vezes, elas não são do jeito que você quer. O que acontece? Você fica ofuscado. Ou também, quando a gente está para receber uma grande bênção de Deus, quando algo maravilhoso está para acontecer, parece que vem alguma prova antes, né? Aí vem a prova, aí a prova, ela ocupa tudo. Ela ocupa tudo. Você pergunta, por que Deus? É que deu uma música que a gente tem uma cantora evangélica que eu achei, até fiz uma crítica à música. Por que eu, Senhor? Ela coloca que ela lutou contra o mal, que ela fez e aconteceu, que ela pegou o evangelho e o mal bateu a porta dela. Eu falei, gente, quem faz tudo isso é o Senhor Jesus. Quem luta contra o mal é o Senhor. Quem vence as batalhas é o Senhor. Quem faz e acontece na nossa vida é Deus. Deus nos capacita a passar pelas provações, mas quem faz é Ele. Então ela colocou numa música tudo que ela fez e como ela foi atingida pelo mal. Então a gente percebe que Elias sentiu assim. Ele falou, poxa vida, eu fui tão zeloso, mataram os seus profetas, a espada, destruíram os seus altares. Eu fui tão zeloso. Parece que toda a vida ministerial estava concentrada em Elias, né? Elias era o tal. E aí ele ficou muito frustrado, porque ele se considerou tão importante e agora ele se sentiu ameaçado. Ele fala, agora querem tirar a minha vida. E eu creio assim, se ele também foi ameaçado, todos nós, se nós formos ameaçados, o que a gente vai fazer? A gente vai se esconder, é claro. Se você for ameaçado, não há nenhum problema em se esconder. O problema é que Elias ficou muito abatido. Ele não somente se escondeu, ele ficou muito abatido, ele ficou muito desanimado. Aí eu quero ressaltar o primeiro ponto da mensagem. A nossa percepção está comprometida muito mais pelo que vemos.
aquilo que nos atemoriza. Então, a nossa percepção ela fica completamente comprometida. Exemplo, a gente está hoje no Rio de Janeiro com toda essa onda de violência, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. A gente fica muito assustado, de verdade, e tem que ficar. Mas a gente pode desenvolver várias síndromes por conta de toda a situação que está acontecendo. Às vezes você pode estar num lugar seguro, protegido, mas você não se sente protegido. Por quê? A sua percepção ela está alterada por tudo que está te atemorizando. Então, Elias, ele viveu um momento da vida dele que ele ficou atemorizado. A percepção de Elias mudou por conta do terror, do temor que ele sofreu. E nós? Quais são os nossos temores? O que tem ocupado a nossa percepção? Por quê? Porque a maneira como nós percebemos as situações, a gente vai responder. A nossa comunicação ela é toda pautada na nossa percepção, porque eu capto a maneira que eu capto a minha realidade, eu vou processar na minha mente e eu vou responder. Se eu me sinto ameaçado por alguém, qual a nossa tendência? Ou é você fugir ou você se tornar agressivo. Se alguém te agride com uma palavra, automaticamente a sua maneira de ser vai responder àquela pessoa. Se você é pavio curto, você vai ter uma resposta atravessada, não é verdade? Não é verdade? Se você é tímido, você vai se encolher. Aí você vai ficar pensando, puxa, podia ter falado aquilo, eu poderia ter falado o que eu queria, eu teria que ter desafiado aquela pessoa, mas se você é tímido, você não vai, porque a sua percepção vai o que ela vai dizer para você? Caramba, como é que eu vou enfrentar essa pessoa? Como é que eu vou ter uma resposta atravessada para essa pessoa? Ela vai, de acordo com o que você vai perceber, você vai responder. E Elias, ele realmente ficou muito abatido. E há situações na nossa vida que a gente fica muito abatido. E a maneira como a gente se abate, a nossa percepção, ela é comprometida. E o que Deus pode fazer conosco? Mudar a nossa percepção. Deus pode mudar, e Deus muda. Porque Deus ele trabalha no nosso interior. Toda mudança que nós sofremos quando nos tornamos evangélicos é de dentro para fora. Então, até nós falamos hoje na escola dominical, que foi muito bonita, foi muito boa a escola dominical. Nós estamos preparando os 2 batizandos, Miguel e Henrique, e a gente falou sobre isso. O que é a conversão? A conversão é mudança. É a mudança, você agia de um jeito, você já não age mais, porque agora você está sobre outro senhorio. Você tinha uma resposta atravessada, mas você vai pensar quantas vezes? 10 vezes, 15 vezes, 1000 vezes. Por quê? Porque você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa mostrar que você tem uma voz mais alta para poder intimidar o outro. Você não precisa intimidar ninguém. Porque você hoje vive debaixo de uma outra palavra. Não é uma palavra de violência, não é uma palavra de guerra, mas é uma palavra de paz. E eu percebo assim que nós precisamos mudar, porque a crise também ela faz isso. Ou você tem um olhar crítico e você se amedronta e você se encolhe, ou você vai criar, ou você vai ousar, ou você vai pensar saídas para você sair da crise. Ou você vai pensar, nossa, eu tenho inteligência, eu tenho até uma visão empreendedora, eu posso agir de forma diferente. Eu não preciso ficar encolhido esperando que a coisa aconteça. Mas a gente pode fazer de 2 formas. O encolher é que a gente não quer trabalhar em prol de nós mesmos. Ou a gente quer agir e aí você vai com tudo para cima da crise. Por quê? Porque é uma visão empreendedora. Você tem que ser vendedor. Né, Márcio? Tem que ser vendedor. Você tem que vender os seus peixes, você tem que ousar, você tem que falar, você tem que trabalhar para você. Se você não trabalhar para você, você não vai conseguir. Então, a percepção, o vendedor ele faz isso. Quando ele já não tem tanta fama como nós temos aqui, a Márcia já vende há bastante anos, ela já nem precisa oferecer, as pessoas já querem, graças a Deus. Mas o vendedor, ele tem que trabalhar com não.
Ele tem que trabalhar com bater a porta na cara e vai de novo, e insiste, e continua. Por quê? Porque ele só vai conseguir perceber que ele é capaz quando ele vencer todos os obstáculos. A percepção, ela te atrapalha. Se a sua percepção diz que você não consegue, que você não é capaz, você não vai nem ousar, você não dá nem o primeiro passo, porque você acha que você vai dar o primeiro passo e você vai ficar frustrado com o primeiro não. Mas a gente não pode ser assim, amém? E o Senhor, ele mudou o estado de ânimo de Elias. Elias estava abatido, Elias estava desanimado, mas o Senhor mudou o estado de ânimo dele. O que o Senhor falou? O que você está fazendo aqui? Por que você está se escondendo? E a gente tem uma ideia de que caverna lembra útero, lembra introspecção. E eu falo, a gente tem uma ideia na ideia da psicologia. E a introspecção, o útero, ele protege. Só que na medida que ele protege, ele faz você regredir. E quando você tem dificuldade de enfrentar os seus problemas, a primeira coisa que acontece é você regredir. Você fica muito pequenininho, muito desamparado. Mas o Senhor te ampara, amém? Bem, e eu creio, assim, uma coisa que eu tenho observado e tenho falado até nos meus atendimentos. Quando a gente cresce, a gente tem que ter o autocuidado. Às vezes você não precisa esperar que o outro cuide de você o tempo todo. Você pode cuidar de você. Bem, você pode cuidar de você e você deve cuidar de você. Porque a vida, ela te mostra que você cresceu, que você já não é mais uma criança. Ela te mostra que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma mulher de batalha espiritual, uma mulher que nasceu para crescer, um homem também que nasceu para ser um homem bem-sucedido. E quando você descobre que a sua percepção pode ser diferente, você tem o seu ânimo mudado. Aí o Senhor motiva você por dentro. E quando Deus te motiva, não há quem te segura. Não há Jezabel nenhuma, não há poder do mal, não há inferno, não há diabo, não há nada, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Então, o segundo ponto que eu acho importante na mensagem é que Elias, por um instante, ele deixou de trazer à memória todo o cuidado que Deus já tinha feito por ele. A gente deixa de trazer à memória todo o cuidado de Deus. Quando a gente passa por algo que a gente está com muita dificuldade de enfrentar, a gente fica tão preso naquela situação que você esquece tudo que Deus já fez por você. E Deus já tinha feito muito por Elias. E a gente tem que pensar o que Deus tem feito por nós, desde a sua conversão até o dia de hoje. Desde antes da sua conversão, porque o Senhor já te conhecia desde o ventre da sua mãe. E o que o Senhor tem feito por você? Quando a gente fala em trazer a memória, é porque a memória ela tem um papel fundamental na vida do ser humano. Você, até quem sofre de Alzheimer, os momentos mais importantes da vida daquela pessoa, eles estão registrados para sempre. Para sempre. Ela vai estar bem idosinha, pode estar com Alzheimer, mas tudo que foi importante, ela vai trazer a memória. E aquela memória que ela vai trazer quando estiver bem idosinha é que ainda vai mantê-la viva. Aquela memória. E quanto mais ela fica debilitada, mais a memória está ativa do passado. E a palavra de Deus ela faz isso com a gente o tempo inteiro. Traga a memória. Relembre o que Deus fez. Relembre as coisas que Deus já tirou você do cativeiro. Dos momentos de livramento que Deus fez, dos momentos que você estava muito triste e o Senhor veio com aquele consolo e você sentiu que aquele momento de consolo era direto do Senhor. Eu até já falei uma vez aqui, que uma vez fiquei muito triste, aquele menino, ele me deu ideia, respondeu uma maneira mal criada, não quis saber de mim. Mas naquele dia, minha mãe tinha feito uma comida quentinha, embrulhada no jornal e deixado debaixo da cama. Ela, Deise, come, está quentinho para você. É cuidado. Aí você se sente rejeitado de um lado, mas se sente amado do outro. E o Senhor faz isso com a gente. Ele mostra esse cuidado. Muitas vezes a gente pode ter sido acolhido por alguém, e quando nós fomos acolhidos por alguém, foi a mão do Senhor que nos acolheu. Teve momentos na minha vida que eu trabalhava em 3 lugares. Eu trabalhava no estágio pela manhã, atendia de manhã no centro do Rio, no estágio. Eu me atendia na Ilha do Governador,
atendimento terapêutico, e eu trabalhava no shopping de 10 às 4 da noite, 3 lugares num dia só. Eu falava, Senhor, eu quero só um lugar para reclinar a cabeça, só um lugar para dormir um pouquinho. O que aconteceu? Deus abriu uma porta que uma senhora em Botafogo deixava eu dormir a tarde toda na casa dela até eu ir para o trabalho. Ela fechava tudo, deixava tudo quietinho só para eu dormir. Falei, o Senhor é bom. O Senhor é bom. E quando nos momentos mais difíceis que eu não conseguia estudar, a faculdade entrava em greve. Eu não tinha como passar na matéria, não tinha como estudar para aquela matéria. Greve, não tem mais prova. Falei, puxa Deus, como é bom. Quando eu tinha que entregar a minha monografia, eu não tinha tempo de fazer a monografia. Eu fiz a monografia em uma semana, que eu não fiz em 2 anos, fiz em uma semana. Deu uma pane em Botafogo, não, na Barra, não teve telefone para ninguém. Aí eu tive que trabalhar à noite na Telemar. Por eu trabalhar à noite, eu ficava o dia inteiro fazendo monografia. Eu entreguei a monografia e acabou a pane na Barra. Coincidências de Deus, né? Coincidências que Deus faz, que foram tremendas. Então, assim, a cada etapa da nossa vida, a gente sente a mão de Deus. A cada etapa, a gente sente como Deus, ele foi acompanhando o seu crescimento. Se hoje você tem a sua família, você tem seus filhos, o seu negócio, tem a sua casa, tem o seu, né, o ministério, a gente está aqui há 32 anos, a igreja, o Senhor deu crescimento. O Senhor sustentou a obra. E eu creio que é preciso, ora ao Senhor, Senhor, eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. Senhor, eu preciso lembrar o quanto que o Senhor já fez por mim, para poder eu alimentar a minha fé, eu alimentar e passar por esse momento que ainda não estou conseguindo suportar. Elias, ele teve, eu até coloquei aqui, um outro ponto que é muito interessante. Deus está no silêncio. Aquietai para você saber que eu sou Deus. Deus fala com seus profetas na intimidade. Então a gente percebe que o profeta estava cansado, abatido, desanimado. Aí Deus não grita com ele. Já viu, às vezes, a mãe fala com o filho, né? O filho chorando em prantos, engole choro. Engole choro. Para de chorar. Se você chorar, eu vou te bater mais ainda. Quantas vezes a gente ouviu isso? Né? Apanhou mais ainda. Você estava chorando, você chorou mais ainda, apanhou mais ainda. Mas Deus não é um Deus assim. Deus não faz isso conosco. Se você já está mal, você está na lona, Deus não vai te pisar, Deus vai te levantar, bem? Então a gente também tem que aprender a ouvir a voz de Deus. A gente precisa se aquietar. Quando a gente está no momento de muitas dúvidas, muitos questionamentos, a nossa tendência é ficar agitado interiormente. E quanto mais agitação, menos a gente consegue pensar. Quanto menos nós pensamos, mais a gente fica estagnado dentro daquela situação difícil. Então, silencie. Mantenha o silêncio. Fique quietinho. Espera Deus falar. Às vezes não é o momento para você tomar uma atitude, é o momento de ficar quieto, é o momento de silenciar, porque no silêncio Deus fala. E no silêncio Deus revela intimidade com você, porque Deus não fica no barulho, na correria, naquela loucura. Deus fala quando você permite, você tem que se calar para que Deus fale. Porque a nossa tendência é a gente fica tanto fala, que Deus não tem tempo. Quanto mais a gente fala, a gente nem se ouve. A gente não se ouve, a gente não ouve o outro, a gente não ouve Deus. Quantas brigas poderiam ser evitadas se a gente se calasse? Quantas confusões em famílias podem ser poupadas quando você consegue se silenciar? E eu creio que é sabedoria, o silêncio é sabedoria. O silêncio é internalizar tudo que você ouve, tudo que você vê. A sua percepção pode ser melhor se você silenciar. Então, esse é o segundo ponto. O primeiro ponto que a gente pode, realmente, a nossa percepção está comprometida por causa de tudo que tem acontecido. O segundo ponto, a gente precisa se aquietar e saber que o Senhor é Deus. E ele foi buscar Deus lá no monte, que foi onde Moisés teve um encontro com o Senhor. Ele achou que tinha que ir lá no monte para poder encontrar Deus. E o que Deus fala? O que você está fazendo aqui? Ele não era para estar lá. Deus estaria com ele em qualquer outro lugar. Por quê?
o lugar do Senhor é dentro. O lugar do Senhor é dentro, não é fora. E o terceiro ponto, há um projeto de Deus para o profeta. Há um projeto de Deus. Como a pastora falou, se há promessa, há realmente a abundância. Se há um projeto, se é Deus que está no projeto, ele vai acontecer, amém? E eu creio que a gente tem que saber conviver com os dois tempos. A gente tem o tempo Cronos, o tempo que nós vivemos, cronometrado pelo relógio, a gente fica vendo todas as horas, e há o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E então a gente às vezes não percebe o quanto que de Deus está acontecendo no nosso tempo. A gente está vivendo o tempo material, o tempo do dia a dia, dorme, acorda, vai trabalhar, faz compra, vem para casa, cuida dos filhos, da família. Mas há o tempo de Deus. A gente tem essa percepção para as coisas de Deus? Tem essa percepção de que o tempo de Deus está acontecendo agora? O tempo de Deus está acontecendo no projeto da sua vida nesse momento? Então eu creio que a gente tem que entender isso. Elias havia cumprido parte de sua missão. Faltavam Gigel como rei de Israel, Azael sobre a Síria e Eliseu, seu sucessor. Aí eu coloquei aqui, acompanhe a sua história e entenda o tempo de Deus na sua vida. Faça uma leitura da sua vida. Coloque a sua vida diante de você e perceba, o Senhor agiu, o Senhor mudou, o Senhor esteve comigo, o Senhor me sustentou, o Senhor me deu livramento. Faça essa leitura, acompanhe as coisas que estão acontecendo, entenda o tempo Kairos, entenda o tempo de Deus na sua vida. Por quê? Porque a vida do incrédulo, ela passa sem ela perceber Deus. Mas e a nossa vida? Nós percebemos Deus? Nós conseguimos ver Deus nas nossas ações? Quais são os desafios para o nosso tempo? Primeiro, vivemos dias difíceis, vidas estão sendo ceifadas da terra, a violência está em toda parte. Aonde está a ação de Deus? Que altares temos que derribar? Quais são os altares que estão aqui diante de nós? Quais são os altares que nós temos que colocar diante de Deus? Senhor, derruba esses altares. Senhor, faça a sua vontade nessa nação. Que essa nação seja uma nação diferente, uma nação que não seja corrupta. Eu fico impressionada que os jovens estão aprendendo a roubar o tempo todo. Mas qual é o exemplo que eles têm? Da corrupção. O que eles estão vendo o tempo todo? Quem rouba se dá bem, quem rouba se dá bem. Então a gente está vendo que a nossa nação tem que derrubar esse altar dessa corrupção, desse câncer que a gente vive. Segundo, e a nossa percepção, como é que ela anda? O que tem nos atemorizado? Mesmo diante de tudo, abra os olhos para a ação de Deus na sua vida. Abra os olhos. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração, para a gente poder ver tudo que Ele tem feito por nós. Porque, infelizmente, como o Elias falou, eu dediquei a minha vida e os profetas continuam sendo mortos e continua a Jezabel ameaçando. Mas Deus falou, tem 7.000 pessoas que não dobraram seus joelhos para Baal. Ainda tem um remanescente. Nós somos os remanescentes do Senhor. Amém? Peça óleo novo, vestes novas, renove sua relação com Deus. Peça óleo novo. O óleo do Espírito possa renovar a nossa fé. Que o óleo do Espírito possa trazer algo de Deus para a nossa vida. Um ânimo, uma disposição, sabendo que Ele tem muito a fazer por nós. Saiba que Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. A gente tem que ter isso muito claro. Diante de tudo que aconteceu, o Senhor tem cuidado de nós. Encontre Deus no silêncio. Aquieta. Encontre Deus no silêncio. E, por fim, entregue o projeto de Deus para a sua vida neste tempo difícil. A gente precisa entender. Eu oro muito ao Senhor. Senhor, eu preciso entender a sua vontade, eu preciso entender o seu tempo. Eu preciso não me precipitar de tomar atitudes assim, num roupante, porque é preciso ter direção de Deus para tudo que nós vamos fazer. Então, eu creio que essa palavra trabalha a sua percepção. Não fique atemorizado, confie em Deus. Quando eu penso que alguma coisa ruim pode acontecer, eu falo, não vou fazer isso aqui se Deus permitir, então eu não vou morrer agora. Eu
eu tenho ainda que pregar. Deus vai me garantir que eu vou estar viva se Ele quiser. Então a gente tem que saber que o Senhor tem nos guardado. Mas peça a Ele para mostrar, coloque seus sonhos diante de Deus, coloque seus projetos. Fala, Senhor, eu quero ter sintonia com o meu tempo, Cromos. O tempo que eu tenho nessa vida seja um tempo que esteja ligado ao seu projeto. Porque Elias, Deus tinha todo um projeto para Elias. Você quer pedir para sair, Elias? Você ainda tem que ungir. Você ainda tem que deixar alguém no seu lugar. Aí, mas Deus, o que eu achei bacana na mensagem, estudando sobre Elias, é que Deus não te obriga a ficar onde você não quer. Deus não vai te obrigar, você não pode dizer que é culpa de Deus. Eu estou aqui porque é o Senhor que está me permitindo, é o Senhor que não quer deixar eu ir. Não coloque a culpa no Senhor. Assuma e peça direção. Senhor, eu preciso ficar aqui por esse momento, o Senhor há de me sustentar. Mas não fique achando que Deus vai te obrigar a fazer algo que você não queira, porque Ele não vai obrigar. Elias, ele entendeu o coração de Elias, e ele entendeu que Elias falou, meu tempo já acabou, eu quero subir. E mesmo assim, Elias continuou por um bom tempo, até ele ser arrebatado. Mas o que eu creio é que o nosso Deus é um Deus que trabalha em harmonia com o nosso ser. Não é um Deus de confusão. Não é um Deus que vai fazer você fazer algo que você não queira fazer. Então, eu creio que a gente pode colocar diante dele, Senhor, eu quero mudar a minha percepção. Há situações que estão acabando com a minha vida, eu não consigo pensar em mais nada, eu só penso nessa situação. Ore ao Senhor para ter paz. Ore a Deus para você deixar de pensar nisso tantas vezes. Depois, traga à memória tudo que o Senhor tem feito por vocês. Traga à memória, porque isso sustenta a fé. E terceiro, coloque os planos de Deus na sua vida. Deus tem planos para você. Coloque esses planos na sua vida. Porque os planos de Deus é que a gente tenha vida e vida em abundância. E é planos que envolvam toda a nossa vida em comunidade, vida social, vida em família. A gente está aqui para fazer a diferença desse mundo. Estamos aqui para levar o Evangelho. Estamos aqui para levar esperança para as pessoas. Para saber que vale a pena, como Elias fez, ser zeloso com as coisas de Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena honrar a Deus com as nossas vidas. E o Senhor vai nos honrar, amém? Vamos colocar de pé, chamar os músicos. E eu convido os irmãos que queiram vir ao altar para a gente trabalhar. Falar, Senhor, eu quero mudar a minha percepção. Eu quero pensar diferente. Eu quero ver o que o Senhor quer fazer pela minha vida. Eu creio que a gente pode orar ao Senhor e falar, Senhor, quais os projetos que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer que eu faça nessa vida? Onde o Senhor quer que eu aja? E também a gente pensar, Senhor, traga à memória tudo que tem me dado esperança. Senhor, que eu possa trazer à memória tudo que tem sustentado a minha fé. Quantos livramentos, quantos consolos vem de Deus, quanta presença do Espírito Santo. E para quem quer renovar o óleo, quem quer renovar a sua aliança com Deus, quem quer falar, Senhor, eu quero fazer tudo novo, eu quero sentir esse fogo do Espírito, sentir a tua presença, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Quem tiver o desejo de orar, quem quiser se colocar diante do Senhor, no altar do Senhor, convido os irmãos a estarem aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bendita é a presença do Senhor. Glorioso é o Santo Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Se a gente está sentindo uma exaustão, um momento que a gente não está aguentando, deixa o peso para o Senhor. Troque de peso, como ele diz na palavra. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Troque o fardo com o Senhor. Tudo que está tirando a sua paz, coloque diante de Deus. Porque o Senhor vai te dar uma resposta. O Senhor vai te dar uma saída. Creia. Porque o Senhor é maravilhoso. E Ele tem cuidado de nós.